Meus irmãos, Deus abençoe a sua vida. Hoje nós vamos meditar no livro de Gênesis, capítulo 19, versículo 16. Mas antes, eu gostaria de lhe pedir, curta, comente e compartilhe esse vídeo, para que possamos alcançar mais pessoas com a palavra de Deus e também dessa forma ajudar este canal. No livro de Gênesis, capítulo 19, versículo 16, diz assim: Como porém se demorasse, pegaram-nos os homens pela mão, a ele e a sua mulher, e as suas duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. A história de Ló, todos nós já conhecemos. Nós sabemos como a cidade de Sodoma e Gomorra ela veio a ser destruída. Mas nós temos algumas lições importantes para aprender com a vida e a experiência de Ló. A palavra de Deus diz em 2 Pedro, capítulo 2, versículos 6 e 7, que Ló era um homem justo. Apesar de Ló estar habitando dentro daquela terra, em uma sociedade, dentro de um povo, de uma cultura pagã e de comportamentos ímpios, pecaminosos, a palavra de Deus ela nos mostra que Ló não se contaminava e não fazia parte da vida daquelas pessoas e também não se comportava como aqueles homens. Isso não porque Ló era um homem diferente de todos os outros, mas sim porque ele era um homem justo. Em 2 Pedro 2, versículo 7, diz que Ló era um homem justo. Isso era uma marca distinta na vida de Ló e uma marca na vida distinta na vida de todos que são filhos de Deus, que é a graça do Senhor Jesus. Então, apesar de Ló habitar ali, ele não se contaminava. E assim deve ser também todos os filhos de Deus. Habitamos e moramos dentro de uma sociedade corrompida, pagã, atormentada, ímpia, e nós temos que ter essa marca, essa experiência distinta na nossa vida, que é uma vida santificada, uma vida separada, uma vida que possamos exalar o bom perfume de Cristo. Mas também há algo muito importante que nos chama a atenção nesse texto. A palavra de Deus diz aqui no versículo 16, que ora acabamos de ler, que aqueles homens, os anjos, pegaram-nos pela mão, tanto Ló como a sua família, e colocaram-no fora da cidade. Pois é perceptível que Ló estava relutante quanto àquele aviso. Apesar de ele ter sido avisado que aquela cidade ia ser destruída com fogo, notamos que Ló ele permaneceu relutante acerca daquele aviso e continuou ali na cidade. Mas a Bíblia é bem enfática em afirmar que pela misericórdia de Deus, ele e a sua família foi pego pela mão e colocado fora da cidade. Meus irmãos, não podemos ser relutantes, não podemos ter uma vida bem difícil e obstinada em relação ao pecado. Todos nós somos avisados, todos nós conhecemos o que as Santas Escrituras nos afirmam. E como filhos de Deus, precisamos abrir o nosso coração, pedir a Deus um coração quebrantado e não adotar nenhum pecado de estimação, mas antes levar a palavra de Deus a sério. A palavra de Deus diz assim: se a tua mão te faz pecar, arranca e lança fora, pois é melhor entrar no céu sem o teu membro do que todo o teu corpo ser lançado no inferno. O Ló, por pouco, não foi queimado junto com aquela cidade, não foi destruído pelaquela cidade, se caso não fosse a misericórdia de Deus. Mas também vemos como a mulher de Ló, uma mulher ímpia, em desconsiderar o aviso de Deus, a forma que ela foi morta, transformada em uma estátua de sal. Precisamos levar a sério e considerar atentamente os avisos de Deus. Pois aquela mulher de Ló, apesar de ter simplesmente olhado, não era questão dela olhar para trás, mas o que havia naquele olhar dela. Então levemos muito a sério a palavra de Deus e não sejamos cristãos relutantes. Se você conhece uma área da sua vida que é daquele pecado que você ainda não abandonou, abandone. Leve a palavra de Deus a sério, porque Deus quer que o seu povo, seus filhos, busquem assim a santificação. Não seja então um cristão relutante. E para finalizar, meus irmãos,
tenhamos muito cuidado com os privilégios, entre aspas, espirituais. Talvez muitos, na verdade hoje, se encontram dentro das igrejas, estão inclusos dentro das igrejas, fazem parte de uma família cristã, têm cargo, participam das atividades cristãs, das atividades eclesiásticas da igreja, mas muitas vezes essas coisas os deixam confortáveis, se esquecendo de buscar uma vida santificada. E essas coisas devemos ter muito cuidado, para que tais privilégios não nos façam acreditar que somos salvos, quando na verdade, verdadeiramente não somos. Então, é momento de avaliarmos nossa vida, é momento de fazermos uma autoanálise, para sabermos se não estamos vivendo no pecado, adotando coisas na nossa vida que não é bíblica e que está rompendo e dificultando o nosso relacionamento com Deus. Não sejamos, então, cristãos obstinados e relutantes acerca do pecado. Que Deus te abençoe e te guarde e que o Espírito Santo abra os nossos corações e a nossa mente para que possamos rebuscar em nossa vida, fazer uma sondagem em nós, para sabermos se há algo em nós que nos atrapalha no nosso caminhar e no nosso crescimento com Deus. Deus te abençoe e até a próxima.